Aleluia, glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus, que escuta as nossas orações, que está presente e que toca a nossa vida. Quantos estão na expectativa de algo novo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Eu estou na expectativa de grandes coisas que o Senhor tem para minha casa e para minha família. Quantos estão nessa fé aí? Glória a Deus. Deus tem coisas maravilhosas e bênçãos sem medidas para compartilhar com cada um de nós. E eu quero que você abra a palavra de Deus junto comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Enquanto você abre a sua Bíblia aí para acompanhar a leitura do texto, eu quero convidar vocês mais uma vez para a gente estar junto no Dia da Família. No dia 29 de julho, sábado, sem ser esse próximo, no outro, estaremos reunidos lá no Recanto Manaim, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, e teremos café da manhã, almoço, café da tarde, e vocês, sua família, são nossos convidados. De manhã vamos ter gincana, brincadeiras, pique-bandeira, queimada, vai ter oficina para as crianças, oficina de massinha, oficina de pipa, para você que aí empina a pipa, ensinar o seu filho, mostrar as suas habilidades aí enferrujadas. E à tarde a gente vai ter aquele grande futebol de casal, futebol feminino, futebol dos homens. Eu sei que tem algum Neymar no nosso meio aí, vamos ver se lá nos gramados do Manaim ele aparece. Mas será um tempo precioso, e você pode adquirir a sua inscrição, o seu convite para estar conosco. É apenas R$40 por pessoa, criança até 7 anos não paga, e além disso, para as crianças vai ter um período de brincadeira, vai ter infláveis, pipoca, algodão doce. Bom, vai ser um tempo incrível. Nós já temos mais de 500 pessoas inscritas, e você então adquire o seu convite lá fora e esteja conosco no Dia da Família, ou pelo app da INCC. Marcos capítulo 4, verso de número 35, diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. E o vento se aquietou, e tudo se fez calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui, vamos orar. Senhor, graça nós te damos nessa noite, no culto da família, por estarmos aqui na tua casa, adorando o teu nome, bendizendo ao Senhor e rogando as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Pedimos, Senhor, aqueles que estão aqui presentes e tantos outros que acompanham e cultuam a Deus junto conosco nesse culto online, que a tua graça, o teu favor e a tua presença os alcance, que a palavra, Senhor, vinda do Senhor, possa encontrar abrigo em cada coração e trazer, Senhor, a resposta que lhe apraz. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Ministra, Senhor, a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. O tema dessa mensagem é: vencendo as tempestades da vida.
Há tantas tempestades que se levantam sobre nós. Quem aqui já enfrentou lutas aí na vida? Levanta a mão. Quem ainda está enfrentando lutas? E de tantas lutas que enfrentamos, muitas você já tem experiência, não é verdade? Você já venceu. Por exemplo, eu imagino agora um São Paulino preocupado de enfrentar o Corinthians semana que vem, né? Ele deve estar preocupado com essa tempestade que se levanta. Mas pode ser que o São Paulino ganhe, ou o Corinthians. Mas há tantas tempestades que se levantam contra nós, não é verdade? Tempestades que você não está esperando, e de repente, do nada, aparece um problema, uma dificuldade. Por exemplo, você dormiu com a sua esposa, ela feliz, ela alegre, ela animada, ela toda feliz. Dormiram e estava do seu lado. De repente, acordou de manhã emburrada. E aí você fala assim: meu Deus, o que aconteceu? Será que foi num sonho? Será que foi um pesadelo? Você não sabe. E de repente, você fala alguma palavra sem pensar, porque o homem às vezes é prático, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, mas depois a gente vai pensar. Ou a nossa esposa deixa a gente pensando. A gente pergunta: tá tudo bem? E ela fala: tudo bem, mas você vê que ela não está bem. Quando você percebe que ela fala tá tudo bem, e você vê que ela não está bem, você já começa a pensar, não começa? Você começa a refletir, você já começa a pensar assim: bom, o que eu fiz? É a primeira coisa que você pensa. Aí você vai fazer um retrospecto das últimas 24 horas. O que será que aconteceu porque ela está assim? E aí, de repente, Deus pode te dar uma luz, uma direção. Você pode refletir e falar assim: foi aquilo que eu fiz, que eu falei, algo que aconteceu, e é por isso. E aí, se você então refletiu e viu que tem que consertar, conserte para acabar com a tempestade, não é verdade? Mas há tantas outras tempestades que se levantam, e às vezes a gente não está esperando. Bom, o Mar da Galileia, ele é na realidade um grande lago, um lago de água não salgada, água doce, e rodeado por montanhas. E no Mar da Galileia, um mar aproximadamente aí de 21 quilômetros, ele, por ser rodeado, das colinas de Golã e tal, de repente, o tempo pode virar. Jesus e os discípulos, como Jesus disse, importa a gente ir para a outra margem. Nós vamos até a outra margem. Mas Jesus, quando ia com seus discípulos, de repente, veio uma tempestade. E pega os discípulos de surpresa. Quantas vezes com você e comigo vem tempestade? A tempestade, ela não escolhe uma pessoa simplesmente jovem ou uma pessoa mais idosa. A tempestade vem para todos, idoso, jovem, às vezes criança. A tempestade também, ela não escolhe a sua classe social, rico, pobre, classe média. A tempestade vem. A tempestade vem para cristãos e não cristãos. A tempestade vem para solteiro, mas vem para casado, viúvo, divorciado. Tempestades sobrevêm a cada um de nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A tempestade, e uma característica também da tempestade em que os discípulos enfrentavam, a tempestade, ela não dava para prever. Ela acontece de forma inesperada. E há tantas coisas na sua vida e na minha que ocorrem de forma inesperada, não é verdade? Momentos, situações. Vamos pensar com relação à nossa saúde. A gente está bem, mas de repente dá uma dorzinha no peito. Aí você fala: já sei, será que agora estou infartando? Uma vez eu fui para o churrasco, e estava no churrasco feliz da vida e tal, no churrasco, comi um pouquinho,
tomei um refrigerante. Mas eu senti que eu saí daquele churrasco, eu falei, dei uma exagerada. Mas até aí eu estava bem. Fui para casa, era noite, deitei na cama, tudo tranquilo. De repente, começou a dar uma dor. Uma dor no peito, uma dor para o lado esquerdo. Eu falei, que é isso? Não é possível. Eu, na idade dos 40, você fala assim, se eu infartar é perigoso. E já comecei a pensar, a dor começou a aumentar. Eu falei assim, dor? Mas ainda não estou na fase de sentir tanta dor. Aí eu falei, não é possível, vou para o hospital, vou ver o que é. E aí, já à noite, quase de madrugada, fui para o hospital, eu e a Dani. E aí depois chegou no hospital, demorou um pouco para me atender, mas eu estava lá, esperando, aguardando, e de repente, eu indo para lá e para cá, a dor indo aumentando, eu falei, não é possível, eu preciso falar com esse médico. Eu devo estar passando alguma coisa. E um pouco antes do médico me atender, eu andando, não conseguia ficar parado, e aí de repente eu percebi assim, começo a sentir aqui uma dor, e de repente eu dou um arroto. Aí eu falei assim, nossa, passou, eu já comecei a melhorar, eu falei assim, não é possível, é gases. Aí eu fui no médico, fiz todos os exames, e eu não tinha nada, eu tinha exagerado no churrasco. Passei meio mal à noite, fiz os exames, não tinha nada. Mas há tantas lutas e tempestades, há tempestades que nos sobrevêm e nos acontecem com relação à saúde, quando simplesmente a gente começa a passar mal, e não é gases, é algo sério, é algo ruim. Me lembro quando um amigo do meu pai me liga, dizendo, seu pai não está bem, vamos para o médico. Ele era médico, foi visitar o meu pai, ele está descompensado. E quando a gente chega no hospital, ele estava infartado. E aí é todo um processo para lidar com a saúde. Há tantos que uma tempestade vem, quando você vai numa simples rotina e uma visita ao médico. Um exame, um parecer, um diagnóstico, uma biópsia, e algo que é descoberto. E você começa a enfrentar um vale da enfermidade, uma tempestade que vem e que às vezes você não espera. E há tantas tempestades que vêm sobre nós, que pode nos arremeter na vida financeira. Às vezes você bem caminhando, e de repente, uma notícia do RH, para você comparecer lá, e você não faz mais parte. Uma tempestade. Me lembro, em uma determinada oportunidade, eu trabalhava numa empresa, e numa sexta-feira à noite, uma sexta-feira à tarde, o RH me chama e disse que eles iam cortar a unidade aqui de Campinas, e eu estava sendo convidado a se retirar da empresa. Eu tinha uma série de compromissos e preocupações, e eu me lembro que aquele final de semana, vim à igreja, busquei ao Senhor, mas comecei a pensar, como vai ser? Na situação da minha casa, da minha família, e fiz um currículo na época, e na segunda-feira de manhã eu estava procurando emprego. E Deus foi tão maravilhoso que na segunda-feira à tarde, eu estava empregado num emprego melhor do que sexta-feira à tarde. Deus tinha provido uma tempestade, e aquela tempestade fez eu mudar de uma área, de um emprego, de uma empresa para outra. Porque a tempestade também tem um cunho de Deus pedagógico. Deus muitas vezes nos ensina, te ensina e me ensina em meio a uma tempestade. A tempestade não vem para você se afogar, para você naufragar, porque Deus quer jogar o teu barco no fundo do mar, afundar você. A tempestade muitas vezes vem
para que você se aproxime de Deus, para que você tenha experiência com o Espírito Santo, para que a tua fé seja provada e aprovada. Às vezes uma luta que você está enfrentando, não é simplesmente para te reprovar, mas a luta e o momento, a adversidade ou a tempestade, é para você confiar mais em Deus, nas promessas do Senhor, se achegar mais a Ele, buscar mais o Senhor na igreja, nos cultos, em oração, na leitura da palavra, na direção do que fazer. Muitas vezes a tempestade vem para nos corrigir. Se lembra do profeta Jonas? E todos nós, ao olhar a história de Jonas, entendemos facilmente a dificuldade que Jonas tinha, porque Jonas não quis ouvir a voz do Senhor, e em vez de ir a Nínive, ele foi em direção a Tarsis, e no meio do navio, e no meio do barco, e no meio da jornada, é lançado ao mar. E Jonas então, no meio da sua luta, no meio da sua tempestade, quando é jogado ao mar, Deus, de forma pedagógica, fala com o profeta e o reconduz ao plano que Deus tinha para Jonas. Mas Jonas estava em pecado, rebelde, distante de Deus e fugindo dos planos do Senhor. E às vezes para você e para mim é mais fácil entender uma tempestade, uma luta, quando a pessoa está em pecado, quando a pessoa está distante de Deus, assim como Jonas estava. Mas e quando olhamos para o barco da nossa vida e não achamos situação semelhante a Jonas, mas mesmo assim a tempestade está lá, a luta está lá, o que fazer para vencermos as tempestades da vida? Esse texto é um texto precioso da palavra de Deus, que te ensina e me ensina a tomarmos atitudes nos dias de hoje, para que possamos romper com as lutas e adversidades que vêm sobre todos nós. E esse texto, eu quero pensar com você sobre as 3 perguntas que permeiam o texto. A primeira pergunta são dos discípulos para Jesus, que está no verso de número 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram, então, a primeira pergunta: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? A primeira pergunta são dos discípulos para Jesus, dizendo: Jesus, olha o meu sofrimento. Jesus, vamos morrer. Você não se importa comigo não, Jesus? Talvez você olhe para Deus e diz: Deus, olha para o meu sofrimento, olha para a luta que eu estou enfrentando na minha saúde, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos, no meu casamento, com os meus filhos. E às vezes a pergunta é: Senhor, o Senhor não se importa comigo? Eu vou perecer, eu vou morrer, e o Senhor não vai entrar com provisão? Essa luta, Deus, não faz dias, faz meses, faz anos. Eu tenho enfrentado essa luta há anos no meu casamento, há anos de relacionamento, há anos na vida profissional, há anos. Essa pergunta, ela nos faz entender um pouco mais como Jesus vê as tempestades. Porque quando eu e você olhamos para Jesus e dizemos: Senhor, vem e nos acuda, vem e Senhor e nos socorre, vem Senhor e acalma a tempestade do nosso coração e da nossa vida. O Senhor Jesus, o que Ele faz no texto? 39, e Ele, Jesus, despertando do sono, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se e fique quieto. A primeira coisa que Jesus fez foi acabar com a tempestade fora do barco, fora dos discípulos. Mas se você acompanhar o texto de Mateus capítulo 14, no verso de número 30, você vai ver que quando Jesus
vem andando por sobre as águas até os discípulos, eles não sabem se é Jesus, se é um fantasma. E aí depois, quando os discípulos estão com muito medo e gritam, Jesus vira para os discípulos e diz o quê? Coragem, sou eu, não tenham medo. E depois de falar com os discípulos, Jesus acalma a tempestade e se faz grande bonança, no texto de Mateus 14. Jesus sabe quando acalmar a tempestade fora do nosso coração e dentro do nosso coração. Jesus nos conhece por completo. Jesus sabe a tempestade que você está enfrentando. E Ele age de forma perfeita, guardando você e a sua casa. Se a tempestade está fora, Jesus, como no texto diz, acalma-te, mar, onda, vento. Mas se a tempestade muitas vezes está dentro do nosso coração, não é verdade? Crises, pânico, medo, angústias, pensamentos que vêm sobre nós. E Jesus disse para os discípulos em Mateus 14, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus é aquele que pode acalmar as tempestades fora e dentro do nosso coração, amém? Ele é aquele que pode trazer paz. E a segunda pergunta que vem para nós é de Jesus para os discípulos. E aqui eu queria explanar as 4 pontos que podemos vencer as tempestades da vida. O texto diz assim: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Aqui, Jesus coloca algo antagônico, medo e fé. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu acredito em Deus, eu não posso tutibiar, eu não posso aqui duvidar. Ou eu acredito ou eu duvido. Ou eu tenho medo, angústias, temores, ou eu tenho fé. E aqui Jesus coloca, ou é medo ou é fé. E nas lutas e tempestades da vida, que eu e você temos enfrentado, qual é o pêndulo da balança que está no nosso coração? Medo ou fé? E Jesus nos ensina nesse texto 4 princípios para eu e você vencermos as tempestades da vida e termos fé para vencer as tempestades. O primeiro ponto é a promessa. Jesus deu uma palavra para aqueles discípulos no verso de número 35, vamos passar para outra margem. Eu e você precisamos agarrar nas promessas de Deus para a nossa vida, para os nossos filhos são herança do Senhor, para a nossa família, para o nosso casamento, para o nosso futuro. Quais são as promessas de Deus para a sua vida hoje? O que é que Deus tem falado ao teu coração? Quais são as promessas que o Senhor te fez? Porque a palavra do Senhor diz que Ele não mente, e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Deus é fiel, meus irmãos, e eu e você precisamos agarrar na palavra dEle, que diz, vamos a outra margem. No meio do mar da Galileia, ou no meio dos trajetos que fazemos da nossa vida, muitas vezes perdemos o rumo, perdemos a direção. No meio da tempestade, eu e você não conseguimos enxergar muitas vezes. Eu me lembro uma vez de férias, que a minha família, e a família de um pastor aqui da igreja, inventamos de ir, a gente estava em Ubatuba, e a gente ia na Ilha das Couves. Vamos fazer um passeio de barco até as Ilhas das Couves? Vamos! Que horário que tem? Às 11 horas da manhã, bem no horário do almoço. A gente tomou um café da manhã, e bora para o passeio de barco nas Ilhas das Couves. Quanto tempo de trajeto? 1 hora.
Ah, maravilha, vamos. As duas famílias, felizes, no começo do barco, balançando o barco, ei, tal, festa, bagunça. De repente, começa a chover. E o barco lá naquela, para cima, para baixo, para cima, para baixo, nas ondas, mexendo. Eu acho que quando é bebê, começa, né, a ninar assim, dorme, né? Mas a gente ali começou para cima e para baixo. De repente, começou em mim um negócio, mexeu, comecei a passar mal, falei, não é possível. Eu já fiz outros passeios de barco, e no meio do barco, de repente, chuva, começou a vir um vento frio, o barco balançando, e de repente, no meio, eu passando mal. Eu falei, o que eu estava na cabeça de fazer esse passeio de barco? Mas aí eu comecei a lembrar, não, daqui a pouco vai chegar, não é possível, esse negócio está aqui, né, demorando, mas vai chegar. E passou um período, chegamos até o local, tivemos um período bacana de mergulhar e tal, não tinha quase nada lá, só ficamos um período, depois já voltamos. Mas no meio do trajeto, eu pensei, é 1 hora, falta alguns minutos, vai chegar, não tem jeito, eu já estou no meio do barco, já está frio, aí na volta, estava com fome, né, no meio da hora do almoço, e passando mal, mas eu lembrei, daqui a pouco, eu estou em terra firme. Eu e você, no meio das lutas, adversidades, às vezes a gente esquece que tem uma promessa, que Deus vai nos levar até a outra margem, que o Senhor está conosco, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Agarre na promessa do Senhor. Eu gosto de um texto de 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado grandes coisas para aquele quem ama o Senhor Jesus. Portanto, agarre nas promessas dele, sobre o seu casamento, sobre o seu futuro, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Agarre na promessa. A segunda coisa, para vencer as tempestades da vida, eu e você precisamos estar com a presença de Deus conosco. Jesus estava presente naquele barco. Quem está presente no barco da nossa vida? Se Jesus está presente, a tempestade não vai surpreender Jesus. Jesus está dormindo na tempestade, mas Jesus está presente no barco. Se eu e você temos o Senhor Jesus conosco, tudo vai dar certo. O plano do Senhor será completo. Por quê? Porque a presença de Deus muda tudo. Você acha que os discípulos iam morrer com Jesus ali? E você acha que eu e você vamos perecer com Jesus no controle da nossa vida? A palavra do Senhor diz que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão do Senhor. Nada acontece na sua vida que Deus não permita. Portanto, se você tem enfrentado uma luta, uma adversidade, e Deus está com você, peça que Ele abra os olhos, que Ele te dê estratégia, que Ele te dê direção, que Ele te dê força. Mas se Ele está com você, tudo vai dar certo. Você vai passar. Eu gosto de uma frase, anota ela aí. Não se perca com as perdas da vida. E lembre-se sempre, as tempestades são temporais e são passageiras. Nenhuma tempestade é eterna, na vida de ninguém. Pode ter tempestade mais longa, mas passa. Saiba que se o Senhor está com você, você já é maioria. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Agora, se há algo que distanciou você da presença de Deus,
Se arrependa, peça perdão do seu pecado, volte aos pés do Senhor Jesus. Se você ainda não tem uma vida com o Senhor Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Ele, confesse-o como seu Senhor e Salvador. Se arrependa dos seus pecados, tenha uma nova vida com Cristo. Eu tenho acompanhado muitos casais, muitas famílias, e é impressionante quantas famílias tomando uma posição de batizar, de realizar o casamento religioso, de colocar a casa em ordem. Por quê? Porque valorizam a presença de Deus, que querem que a presença de Deus tome conta do coração e da vida. Eu e você precisamos ter a certeza que Cristo está no nosso barco, que Ele está presente. E se Ele está presente, não fique querendo achar o porquê da tempestade. Porque é fácil, como eu falei, a gente analisar a tempestade que veio para Jonas. Mas é difícil quando a tempestade não tem causa, quando a tempestade não tem um motivo aparente, quando a tempestade não tem simplesmente algo lógico na nossa cabeça para que a gente possa interpretar. Mas a tempestade está lá. Para que eu e você possamos vencer as tempestades da vida, lembre-se da promessa do Senhor sobre você. Tenha a presença dEle junto no barco da sua vida. Terceiro ponto, paz. Paz não é ausência de problemas. Paz não é isso. Paz é a confiança e a certeza que o Senhor está conosco. Jesus, a tempestade, você imagina como... Eu sei que uma chuvinha é bom para dormir, não é verdade? Às vezes uma chuvinha assim, aquela goteira nem tanto, né? A chuva, né? Goteira já é mais chato. Chuva, aquele som, né? Aquele clima, pô, você dorme uma beleza. E muitas vezes a chuva te ajuda a dormir, mas você imagina Jesus num barco com tempestade, e a tempestade não acordou Jesus. Com vento, e o vento não acordou Jesus. Imagina o desespero dos discípulos, e isso não acordou Jesus. Por quê? Porque Jesus está no controle. A tempestade não surpreendeu Jesus. A tempestade, você acha que Jesus não sabia? Sabia. Mas Jesus está em paz, dormindo no meio da tempestade. Será que eu e você conseguimos, mesmo em meio à tempestade, estar em paz? Não porque a gente não tem problema, mas porque a gente sabe que a gente vai vencer. Mas tem gente que enfrenta a tempestade e dá uma forcinha para o vento ficar mais forte, para a chuva dar uma piorada. Se já está ruim, briga com todo mundo. Se está triste, já pragueja, já fala mal. Onde está a nossa confiança? Para que eu e você possamos enfrentar e vencer as tempestades da vida, tenha paz. E a paz que vem do Senhor para o teu coração, que não é a ausência de problemas e lutas, mas é a confiança e a certeza que Deus está com você e vai te dar vitória. Que Deus está com você e você vai vencer essa tempestade sobre a sua vida. E quarto e último ponto, poder. A terceira pergunta dos discípulos para Jesus é essa: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu e você precisamos ter a certeza que servimos a um Deus todo-poderoso. Aqui Ele deu uma palavra e os céus obedeceram, o mar obedeceu, o vento obedeceu, o poder da palavra de Jesus. Acalma-te. E às vezes a gente esquece, quem é este? Ele é o Filho de Deus. Ele tem poder de tocar a tua vida, a tua casa, a tua família. Ele tem poder de realizar milagres. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mas eu acho muito especial essa porção da palavra de Deus, porque essa palavra, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O evangelista Marcos apresenta Jesus num relato, na sequência, que esse Deus, que Jesus tem poder sobre 4 áreas. A primeira é sobre as coisas da criação e do mundo, da natureza.
A segunda, que está no capítulo 5, na sequência do texto, é sobre as forças espirituais. Quando no verso de número 8 ele diz: então o espírito imundo saia desse homem. Jesus é aquele que tem o poder de vencer os espíritos malignos. Ele tem poder sobre todas as trevas. Basta uma palavra do Senhor. Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre espíritos malignos. E a terceira coisa, o terceiro poder que é relatado no texto, é o pedido de Jairo e a mulher quando vem enferma, que diz: se eu apenas lhe tocar, eu serei curado. E aquela mulher, com aquela enfermidade, hemorragia, vem, toca o Senhor Jesus e sente no seu corpo ser curada. O verso número 34, Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre livre desse mal. Jesus é aquele que tem poder sobre a enfermidade. Ele vence enfermidades e doenças. Basta uma palavra dele. Ele é o Jeová Rafá. E o texto continua falando da filha de Jairo. Quando ela estava doente, ela morre, e Jesus vai dar uma palavra: menina, eu te ordeno, levanta, talita cumi. E aquela menina então ressuscita. E Jesus tem o poder sobre a morte. Quem é este? Este é um Deus que tem todo o poder sobre a natureza, sobre os espíritos malignos, sobre as enfermidades e doenças e sobre a morte. Quem é este que está com você no barco da tua vida e vai caminhar com você? As tempestades vêm, mas vão. E eu e você precisamos ter a certeza que Ele está presente, que Ele tem uma promessa, que há paz e que há poder para vencer tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida. O texto termina com uma exclamação dos discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O vento e o mar estão submissos à vontade do Senhor, mas muitas vezes eu e você não obedecemos à vontade dele, os preceitos, o caminho, e às vezes a gente até ajuda a tempestade a ficar maior, porque queremos resolver por nós mesmos. Mas nessa noite, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, há um Deus Todo-Poderoso, que deseja acalmar as tempestades fora do barco e dentro do barco. Os temores que vêm com relação ao mundo que a gente vive, com relação ao futuro, as incertezas, os problemas, mas também um Deus que acalma o nosso coração, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos medos. Os discípulos foram tomados de medo. E por que não, muitas vezes eu e você não somos tomados de medo? Mas nessa noite, o que é que tem tomado o nosso coração? É medo ou é fé? E se é fé, vamos caminhar para que as tempestades da nossa vida caiam, para que Deus acalme as tempestades do nosso coração e da nossa vida. Eu quero orar por você. Às vezes você está enfrentando uma luta, uma adversidade, uma tempestade, que não é por fora, às vezes é por dentro, que às vezes é uma situação que veio, você não esperava, aconteceu, algo que você não pensou, não planejou, às vezes não tem um motivo aparente, mas eu preciso ter a certeza que este, que até o vento e o mar lhe obedece, está no nosso barco, e que vai acalmar a tempestade, guardar o teu coração, a tua vida e a tua família. Se você tem enfrentado lutas e adversidades e precisa que as tempestades cessem na sua vida, eu quero orar por você. Se coloque de pé onde é que você estiver. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar por você, eu quero pedir que esse Deus que acalma a tempestade e que faz milagres, toque o teu coração. E quem é este? Este é o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é aquele que tem o poder de tomar conta do teu coração e do meu coração.
Coloca a tua mão aí no teu coração, eu quero orar por você. Mas ore comigo. Coloque as tempestades que você tem enfrentado diante do Senhor. As lutas, os temores, os medos, os anseios, as preocupações que vêm sobre cada um de nós. Mas através dessa palavra, que você possa agarrar na promessa do Senhor, agarrar na presença dEle, na paz e no poder que Ele tem para destruir qualquer obra maligna e lhe dar vitória, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite preciosa, nesse tempo que estamos no culto da família, nós queremos pedir, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que tem enfrentado lutas, problemas e adversidades. Oramos e servimos a um Deus fiel, a um Deus que acalma a tempestade, a um Deus que sonda e conhece o nosso coração, a um Deus, Senhor, que tem o melhor para cada um de nós, porque sabemos que a Tua vontade, Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e às vezes, Senhor, de forma inesperada, tempestades, Senhor, tem vindo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre aqueles que amamos, e nos vemos que nem os discípulos, achando que vamos perecer, achamos que vamos naufragar, achando que o nosso destino é o fundo do mar. Mas o Senhor tem para cada um de nós a outra margem. O Senhor tem para cada um de nós atravessarmos o mar. O Senhor tem para cada um de nós uma promessa, um plano, uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que o Senhor abençoe cada casamento, que o divórcio não seja uma opção. Nós oramos e abençoamos os lares, as famílias, oramos e abençoamos os filhos. Os filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos, Senhor, vão povoar o céu. Os nossos filhos serão benditos do Senhor. Oramos também, Senhor, para aqueles que necessitam de um toque no seu físico e têm enfrentado lutas com relação à enfermidade, ou adversidade, ou doenças. Pedimos ao Jeová Rafá, o Deus que cura, que tire toda dor e que toque o físico de cada um dos teus filhos. Oramos também por aqueles que têm enfrentado dificuldades com relação à sua vida financeira, seu trabalho, seu futuro profissional. Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que provê, que essa tempestade seja, Senhor, aquietada, que se faça grande bonança, que o Senhor, que sonda e que conhece o nosso coração, possa abençoar, e possamos declarar: quem é este? Este é o nosso Deus, este é o Senhor Jesus, que acalma a tempestade e que cuida da nossa vida e da nossa casa. Nós oramos e abençoamos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus.